Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Descobrindo Carreiras. Você já ouviu falar em engenharia de dados? Essa é uma das profissões que mais tem ganhado destaque nos últimos anos, e não é por acaso. Com a crescente demanda por análises e gestão de grandes quantidades de informações, o papel do engenheiro de dados se tornou fundamental para o sucesso de empresas de diversos setores. Mas afinal, o que faz um engenheiro de dados e por que essa profissão é tão importante? Descubra agora neste vídeo. Se interessou? Então fique com a gente para conhecer tudo sobre essa profissão que está em alta nos últimos anos e demanda milhares de novos profissionais todos os anos. A profissão de engenheiro de dados é uma área especializada dentro do campo de ciência de dados, e tem um papel fundamental na coleta, armazenamento, processamento e gerenciamento de dados em uma organização. Eles são responsáveis por projetar, desenvolver e manter a infraestrutura de dados de uma empresa, garantindo que os dados sejam trabalhados de forma eficiente e segura, para que possam ser utilizados para análise e tomada de decisões. As principais tarefas de um engenheiro de dados podem variar dependendo do projeto em que estão envolvidos, mas geralmente incluem a coleta de dados, o design e implementação de sistemas de armazenamento eficientes e escaláveis, o processamento de dados brutos, os enquadrando em formatos adequados para análise e uso posterior, o desenvolvimento de pipelines eficientes e escaláveis que possam lidar com grandes volumes de dados em tempo real ou em lote, o monitoramento do desempenho dos sistemas de dados, identificando gargalos e otimizando a performance dos pipelines, a implementação de políticas de segurança e proteção em informações sensíveis. Os engenheiros de dados ainda podem trabalhar em colaboração com cientistas e analistas de dados para desenvolver modelos e estruturas que sejam eficientes e adequados para as necessidades de análise de uma organização. Para se tornar um engenheiro de dados, é necessário ter uma formação sólida em tecnologia da informação, ciência da computação, engenharia da computação ou áreas relacionadas. Além disso, é importante desenvolver habilidades técnicas específicas e experiência prática na área de dados. Geralmente, é necessário ter um diploma de bacharel ou pós-graduação, mas algumas posições podem exigir níveis mais avançados de educação, como mestrado ou doutorado. Além disso, também é necessário ao engenheiro de dados habilidades técnicas como conhecimentos em bancos de dados, incluindo modelagem, estruturas, consultas SQL, e experiência prática em bancos de dados relacionais e não relacionais. É importante ter habilidades de programação em linguagens relevantes para a área, como Python, Java, Scala, R, e outras linguagens populares. É essencial ter experiência prática em processos de ETL, que envolvem a extração, a transformação e a carga de dados de diferentes fontes para um ambiente de armazenamento. Também é importante ter conhecimentos em tecnologias de Big Data, ferramentas e frameworks populares utilizados para o processamento de grandes volumes de dados. Além de tudo isso, com a crescente adoção de soluções de computação em nuvem, é vantajoso ter experiência em plataformas de nuvem. Para se destacar como um engenheiro de dados, é possível buscar especializações ou certificações em áreas específicas relacionadas à profissão. Uma especialização em Big Data pode fornecer conhecimentos aprofundados em tecnologias e técnicas relacionadas ao processamento, armazenamento e análise de grandes volumes de dados. Uma especialização em arquitetura de dados pode abranger a compreensão de conceitos e melhores práticas relacionadas ao design, modelagem e implementação de arquiteturas eficientes. Isso pode incluir a escolha de tecnologias de armazenamento, design, integração e gerenciamento de metadados. Uma especialização em Data Warehousing pode fornecer conhecimentos aprofundados em tecnologias e técnicas de implementação e gerenciamento desse tipo de ambientes. Com a crescente adoção de soluções de computação em nuvem, uma especialização em Cloud Computing pode ser relevante para um engenheiro de dados, pois isso pode envolver o aprendizado de plataformas de nuvem populares e o uso de serviços relacionados à engenharia de dados em nuvem. Uma especialização em segurança de dados pode ser relevante para um engenheiro de dados, considerando a crescente importância da proteção das informações e da conformidade regulatória nas atividades de engenharia de dados. Um curso de engenharia de dados é projetado para fornecer aos alunos uma compreensão abrangente dos princípios, técnicas e tecnologias envolvidas na engenharia de dados. Alguns dos tópicos comuns que podem ser cobertos nessa formação incluem o estudo de conceitos de bancos de dados, como modelagem, normalização, estruturas de armazenamento, gerenciamento de transações e linguagens de programação usada para interagir com bancos de dados. Os alunos podem aprender sobre diversas tecnologias utilizadas para armazenar e processar grandes volumes de dados.
Os alunos também podem estudar a integração de dados, que envolve a coleta, limpeza, transformação e carga de dados de diferentes fontes para um ambiente unificado. Os alunos podem aprender sobre a arquitetura de dados, incluindo a compreensão dos diferentes componentes e camadas de uma arquitetura de dados. Os alunos também podem estudar práticas de governança de dados, como a definição de políticas e procedimentos de gerenciamento, garantias de qualidade, metadados, conformidade com regulamentações de proteção, segurança e privacidade de dados. Os cursos de engenharia de dados podem variar em termos de duração, nível de detalhes e enfoque, dependendo da instituição e do programa específico. Além disso, com o rápido avanço das tecnologias e das demandas do mercado, é importante que os engenheiros de dados continuem aprendendo e se atualizando ao longo de suas carreiras, através de treinamentos, certificações e participação em comunidades profissionais. Além das habilidades técnicas mencionadas anteriormente, também é necessário ao engenheiro de dados ter habilidades multidisciplinares e comportamentais. É necessário ter habilidades analíticas para compreender os dados, identificar tendências, padrões e insights relevantes, além de saber tomar decisões baseadas em dados. A habilidade de se comunicar de forma clara e eficaz, tanto oralmente quanto por escrito, e trabalhar em equipe é fundamental para um engenheiro de dados, uma vez que envolve a colaboração com outros profissionais e membros da equipe. A área de dados está em constante evolução, com novas tecnologias e técnicas surgindo regularmente, então é importante se manter atualizado com as tendências e avanços na área, participando de cursos, workshops, conferências e outras atividades de aprendizado contínuo. Esses são alguns dos requisitos e qualificações necessárias para se tornar um engenheiro de dados. Vale ressaltar que a experiência prática é fundamental nessa área, portanto, a obtenção de experiência em projetos reais ou por meio de estágios e oportunidades de trabalho é altamente recomendada. A carreira de um engenheiro de dados pode ser muito promissora, com várias oportunidades de crescimento e avanço profissional. Algumas das possíveis possibilidades de carreira para um engenheiro de dados incluem: arquiteto de dados. Um engenheiro de dados experiente pode progredir para um papel de arquiteto de dados, onde ficará responsável pelo design e implementação de arquiteturas escaláveis, eficientes e seguras. Cientista de dados. Com habilidades em engenharia e análise, um engenheiro de dados pode explorar oportunidades na área da ciência de dados, onde poderá usar suas habilidades para coletar, preparar e processar dados para análises avançadas, fazendo uso de técnicas de aprendizado de máquina, modelagem estatística, visualização de dados e criação de insights para resolver problemas complexos de negócio. Consultor de dados. Um engenheiro de dados experiente pode se tornar um consultor de dados, onde poderá oferecer serviços de consultoria em projetos relacionados à implementação de soluções de integração de dados, projetos de arquiteturas de dados, projetos de otimização de pipelines, e na definição de estratégias de gerenciamento para empresas e organizações. Essas são apenas algumas das possibilidades de carreira para um engenheiro de dados, e o campo da engenharia de dados está em constante evolução, com novas oportunidades surgindo à medida que as empresas continuam a lidar com grandes volumes de dados, e buscam sempre extrair insights valiosos a partir deles. A profissão de engenheiro de dados é altamente demandada em empresas de diversos setores, como tecnologia, finanças, saúde, e-commerce, marketing digital, entre outros, e oferece excelentes oportunidades de carreira para profissionais com habilidades técnicas e experiência na área de dados. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, o salário médio de um engenheiro de dados no Brasil é de cerca de R$ 8.628,14. Segundo o site Glassdoor, a média salarial para engenheiro de dados no Brasil é de cerca de R$ 14.400. De acordo com Love Mondas, a média salarial para engenheiros de dados no Brasil é de aproximadamente R$ 7.024. Em resumo, o engenheiro de dados desempenha um papel crucial na era da informação, com habilidades técnicas e conhecimentos especializados para coletar, armazenar, processar e analisar dados em escala. Com a crescente demanda por profissionais especializados em dados, o campo de atuação do engenheiro de dados é promissor e oferece excelentes oportunidades de carreira. Se você se interessa pelo mundo dos dados e tecnologia, considerar uma carreira como engenheiro de dados pode ser uma escolha promissora. Espero que este vídeo tenha lhe fornecido uma visão abrangente sobre essa fascinante profissão, e inspirado você a explorar mais sobre o assunto.
Se gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!